68. Martial Arts System. Capítulo 331. Ensino médio de ricos. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Já faz alguns dias que a notícia sobre a morte de Abyss foi espalhada. Foi como esperado. Os criminosos do submundo se tornaram mais imprudentes, e a taxa de criminalidade teve o maior pico da década. Alguns continentes sofreram mais, como a área. Todas as atividades do submundo foram interrompidas em Winterlight devido ao súbito aparecimento de Abyss, mas depois que sua morte se tornou de conhecimento público, eles surgiram dos buracos em que estavam escondidos e vieram à tona novamente. Tanto os militares quanto a Associação de Artes Marciais estão em alerta máximo porque não foram apenas criminosos comuns que se tornaram imprudentes. Aparições de Ranclezones se tornaram ocorrências diárias, e é apenas uma questão de tempo até que eles entrem em conflito com os artistas marciais. Houve rumores de que os Ranclezones mataram Abyss, o que deixou todos os artistas marciais furiosos e prontos para matar cada um deles. Em público, o governo agiu como se sua morte fosse algo extremamente difícil e triste, mas em particular, eles estavam comemorando. Na sede do governo. 10º andar. A única maneira de chegar lá era de elevador, e o andar inteiro era uma sala grande. Atualmente, naquela sala, estava acontecendo uma celebração. 3 mesas no meio da sala formavam um grande triângulo, cheio de todos os tipos de comida exótica. No meio do triângulo havia uma pirâmide feita de taças de champanhe. Havia homens e mulheres em ternos caros conversando entre si rindo. Um homem de terno preto e cabeça careca engoliu o champanhe goela abaixo com suas bochechas ficando mais vermelhas. Aquele bastardo arrogante realmente conseguiu matá-lo. No começo, eu estava cético quando ele nos contou a proposta, mas, droga. Ei! Uma linda mulher de meia-idade com longos cabelos castanhos gritou com seu rosto embriagado. SHHH. Não será bom se a notícia se espalhar. Pá! O homem careca apertou sua mão, como alguém poderia descobrir. Afinal, nós controlamos o Neus. A bela mulher revirou os olhos e pegou outra taça de champanhe. As celebrações e risadas duraram o dia todo enquanto o mundo exterior ainda lamentava e sofria pela morte de Abyss. Endamil. Finalmente. Ishiro suspirou aliviado ao ver uma cidade à distância. Ela era cercada por um grande lago com apenas 2 entradas. As entradas eram longas pontes de aço, que passavam sobre o lago e levavam direto às ruas da grande cidade. Não era tão grande quanto o Coldland, mas era grande o suficiente. Ishiro levantou a cabeça e, no céu, viu um avião descendo, o que o deixou aliviado por saber que havia encontrado uma maneira de sair. Sua roupa era muito diferente de antes. Ele estava usando calças largas e uma jaqueta marrom, que ele pegou emprestado de um jovem simpático que foi gentil o suficiente para pegar emprestado. Uma bicicleta vermelha brilhante estava abaixo dele, que ainda parecia nova. Os jovens também foram gentis o suficiente para lhe dar instruções sobre como chegar à cidade vizinha, e Ishiro colocou sua agilidade e resistência no limite e começou a pedalar como se sua vida dependesse disso. Levou apenas algumas horas para chegar à cidade. Ishiro saiu da estrada de terra e entrou na estrada de asfalto, com o carro andando de um lado para outro, enquanto ele conduzia a bicicleta pela calçada, indo direto para a ponte. Sua bicicleta vermelha chamava bastante atenção, assim como seu corpo musculoso, o que fazia com que a roupa larga não fosse tão larga, mal cabendo em seu corpo. Ele não era o único que usava bicicletas como transporte. Em vez disso, havia muitas. Assim que chegou à ponte, o vento começou a soprar, fazendo seu cabelo preto bagunçado flutuar junto com o vento. Ele virou a cabeça e olhou para o lago, que era de um azul lindo, sem sujeira nenhuma. Ishiro até conseguiu ver o fundo do lago, que estava cheio de pedras de diferentes formatos e tamanhos. A ponte tinha cerca de 1 quilômetro de comprimento, o que levou algum tempo para Ishiro atravessar, pois ele gostava do ar fresco e do cheiro do lago. Mas logo ele chegou ao fim da ponte e pedalou em linha reta, cruzando uma estrada e entrando em uma rua que leva a algum lugar. Os prédios eram uma das arquiteturas mais bonitas que ele já tinha visto, com a maioria dos prédios parecendo muito únicos em sua própria maneira.
Ishiro ficou impressionado com os diferentes tipos de carros, roupas e até mesmo maneiras únicas de se vestir dos cidadãos. Ishiro parou de pedalar e estacionou a bicicleta em um bicicletário próximo. Olhando ao redor, ele viu uma escola secundária não muito longe de sua posição atual. Era cercada por muros de tijolos, e ele podia ver claramente carros de aparência cara entrando e saindo da escola com alunos que estavam todos usando a mesma roupa. As meninas usavam uma jaqueta nas cores rosa e branco, com uma linda saia rosa, deixando suas pernas juvenis bem abertas. Os meninos usavam uma jaqueta, que também era na cor branca e rosa, mas tinham dores na tonalidade de branco integral e sapatos, mas os cadarços eram na cor rosa. Com a licença. Ishiro estava ocupado olhando para os portões da escola e não percebeu que alguém se aproximou dele. Virando a cabeça para a esquerda, ele viu uma garota com tranças e uma roupa escolar, parecida com as que saíam do colégio. Ela era uma pessoa muito adorável, com olhos azuis brilhantes e um corpo esbelto, com cerca de 160 centímetros de altura. Guardanapo. Ela estava oferecendo um guardanapo com um sorriso tímido e apontado para o rosto sujo de Ishiro. Oh! Ishiro aceitou lentamente o guardanapo e se perguntou por que ela lhe ofereceu um guardanapo. Eu teria sido ignorado por todos em áreas se eu tivesse essa aparência. As pessoas aqui são mais amigáveis, ou é só ela? Ele continuou olhando para ela sem saber por mais de 30 segundos, o que fez o rosto da garota desconhecida ficar rosa de timidez. Ele balançou a cabeça e limpou lentamente a sujeira do rosto, o que era mais fácil dizer do que fazer. Ele teve que esfregar com mais força para que a sujeira saísse, mesmo que um pouco. Enquanto tentava se limpar, ele decidiu fazer uma pergunta à garota. Aquela escola é para pessoas ricas? A garota sorriu timidamente e assentiu. Eu acho que sim. HMM. Ishiro cantarolou misteriosamente. Martial Arts System. Capítulo 332. Competição juvenil. Duas figuras estavam sentadas em um banco em um parque próximo, que ficava a apenas 100 metros da escola. A primeira figura usava uma roupa marrom com cabelos pretos bagunçados, mas seu rosto, que estava sujo há apenas um momento, agora estava liso e limpo, sem nenhum sinal de feridas, cicatrizes ou sujeira. A segunda figura era uma garota com uma roupa rosa e branca. Seu rosto estava vermelho brilhante enquanto ela olhava para o rapaz, com as palmas das mãos ficando mais suadas a cada segundo. Ishiro cruzou os braços enquanto olhava por cima das cercas do parque, direto para a escola. O parque era tranquilo, com casais e famílias fazendo piqueniques ou simplesmente caminhando e apreciando a natureza. Qual é o seu nome? Ishiro perguntou de repente com seus olhos cinzentos olhando para o rosto jovem da garota. Ah! Ela ficou surpresa e respondeu rapidamente. Sini. Sini. Ishiro levantou uma sobrancelha. Você pode me dizer o nome desta cidade? Sini achou a pergunta meio estranha, mas decidiu responder. Ela se chama Cidade da Arquitetura. Ishiro esfregou o queixo e assentiu. Ele não disse mais nada e começou a encontrar maneiras de ganhar dinheiro. O sistema era novamente uma merda, que não dava dinheiro porque eles tinham um acordo que só acontecia uma vez por mês, e foi só recentemente que Ishiro usou. Ele sabia que uma viagem daqui até o Interlink seria enorme e custaria uma fortuna. Ele também pode ter o azar de não ter voos para o Interlink. Com a licença, você não parece ser daqui? Sini disse com alguma incerteza, mas vendo o comportamento de Ishiro, que é muito diferente de todos os outros garotos que ela conheceu até agora, ela tinha quase certeza de que Ishiro não era daqui. Os homens e meninos geralmente agem como se tivessem um pau no rabo. Movendo-se com classe, comendo com classe, até mesmo falando de forma graciosa. Está profundamente enraizado na cultura de Daimyo agir assim. Mesmo seu estilo de luta é elegante, eles não dependem de força bruta. Em vez disso, eles lutam de uma forma que parece elegante e cavalheiresca. Raramente alguém em Daimyo entra em um cenário mundial, mas há expectativas, como a escola de artes marciais de Fang, que se originou em diferentes continentes, mas o estilo de luta elegante ainda os influenciou. Eles são figuras respeitadas na sociedade porque conseguem atingir um alto nível nas artes marciais e ainda manter seu comportamento elegante. Não ser gracioso significaria que essa pessoa é um bárbaro. O que revelou isso? Ishiro perguntou. Ele não conhece a cultura de Daimyo porque nunca se preocupou em aprender nada de diferentes continentes. Ele não esperava que as culturas tivessem diferenças tão grandes.
Foi como se ele tivesse entrado em um mundo totalmente novo. Bem. Ela corou e o examinou da cabeça aos pés. Sua figura musculosa já revelava isso. É muito raro que alguém tenha músculos adequados entre a geração mais jovem porque, para as pessoas da cidade da arquitetura, ter músculo significaria que a pessoa não tem boas maneiras e é um indivíduo muito rude. Eu sou de área, disse Shiro e esperava ver Seni surpresa, mas não da maneira que esperava. Espere, você é de área? Ela exclamou e continuou, então você faz parte da competição juvenil? Ishiro levantou as orelhas e virou a cabeça na direção dela. Você pode explicar melhor? Você faz parte do time de área, certo? Ela perguntou e apontou para a escola. Em 1 hora, haverá uma competição entre área e Damio. É uma competição amigável, e parece haver muitos espectadores. Ishiro coçou o queixo e um sorriso apareceu em seu rosto. É isso mesmo. Os olhos de Sini brilharam e ela perguntou, então por que você está aqui? Vai começar logo. Ishiro se levantou lentamente e se espreguiçou antes de dizer, eu queria respirar um pouco de ar fresco. Sini assentiu e disse alegremente, vou torcer por você. Obrigado. Ishiro disse e então perguntou, eu meio que esqueci o caminho até lá. Eu sou ruim com direções. Você pode me mostrar o caminho para o vestiário de área? Sini se levantou e pulou alegremente. Seria um prazer. Ishiro colocou as mãos no bolso e começou a seguir Sini, cujo nervosismo parecia ter desaparecido, restando apenas a excitação. Depois que eles saíram do parque pelos portões e viraram à direita para começar a caminhar em direção à escola, Ishiro decidiu perguntar, por que você está torcendo por mim? Não somos inimigos. Sini balançou a cabeça, o que fez com que suas tranças se movessem de uma maneira fofa. Conheci algumas guerreiras área, elas eram divertidas, embora a maioria dos meus colegas tivesse medo delas. Ishiro assentiu e olhou para a escola. Alguns alunos saíram, mas mais e mais pessoas estavam entrando na escola. Sini parou em frente aos portões e esperou pacientemente as pessoas entrarem. Ishiro viu a maioria das pessoas usando ternos e caminhando de forma muito elegante. Ele olhou para o céu e viu o sol brilhando. Eles não estão ficando quentes. Pensou consigo mesmo e viu alguns suando em bicas enquanto vestiam os ternos. Poucos jovens viram Ishiro e notaram sua estatura corporal anormal. Ishiro estreitou os olhos e os viu sussurrando entre si. Ele pensou ter ouvido palavras bárbaro e feio. Sini sentiu sua raiva aumentando, mas a acalmou e disse, eu vou te mostrar o caminho. Ela entrou na escola pelos portões enquanto Ishiro a seguia. O prédio da escola era bem grande, com 4 andares e cerca de 500 metros de comprimento. O jardim da frente era ainda maior, com um campo de esportes e um lago. O quintal da escola tinha um parque com árvores de sakura florescendo. Sini não foi até o prédio da escola. Em vez disso, ela seguiu atrás da multidão de pessoas que caminhavam na mesma direção. Ao lado do prédio da escola havia outro grande edifício em forma de domo. Era o prédio de artes marciais, e atualmente, havia um enxame de pessoas entrando com metade das arquibancadas já lotadas de pessoas. Sini e Ishiro entraram na fila e começaram a esperar pacientemente. Ishiro agora tinha tempo suficiente para pensar em seu próximo passo. Martial Arts System. Capítulo 333. É Ishiro. Depois de entrar no prédio de artes marciais, estava lotado de pessoas. A maioria delas usava roupas escolares ou ternos muito elegantes. No meio do edifício havia uma plataforma, que ficava 5 metros acima do chão. Da entrada do edifício, havia 3 direções para onde se podia ir. À esquerda, que leva aos assentos, onde você pode assistir aos jogos, ou à direita, que vai em direção a outra parte das arquibancadas. As arquibancadas da esquerda e da direita eram separadas, e era possível escolher onde assistir. Depois há a terceira direção, reta, que leva aos vestiários dos lutadores. Sini se virou e sorriu alegremente. No começo, planejei ir para casa, mas acho que vou ficar para assistir. Ishiro assentiu e olhou para os vestiários. Havia 2 portas. A primeira tinha o símbolo de uma flor. Era o mesmo símbolo que ele viu na placa da escola. A segunda porta tinha o símbolo de um punho, que ele imaginou ser o vestiário de área. Agora, como devo fazer isso? Ele esfregou o queixo e teve um dilema. Você não vai? Sini perguntou, completamente sem noção do problema de Ishiro. Ishiro coçou a bochecha e deu um pequeno aceno. Sim. Sini sorriu.
Entrou na arquibancada da esquerda e imediatamente sentou-se no assento mais próximo que conseguiu encontrar. Cine. Ela virou a cabeça para a esquerda e viu um grupo de garotas acenando para ela. Cine retribuiu o aceno com um sorriso. O grupo feminino deixou seus assentos e foi até Cine. Cine, pensei que você tivesse ido embora. Uma garota com um rabo de cavalo marrom perguntou. Ela parecia jovem e muito adorável, com sua roupa de escola abraçando seu corpo pequeno. Seu nome é Mina, e ela é a melhor amiga de Cine desde a infância. Cine corou levemente e deu uma olhada em Eiichiro, que ainda não havia se movido um centímetro. Achei que seria divertido, afinal, ela disse com um sorriso. Os amigos dela sentaram-se ao redor dela. Sammy ficou muito triste porque você não planejou assistir. Mina disse provocativamente, acho que você mudou de ideia por causa dele. As amigas dela também tinham sorrisos provocantes. Não. Cine acenou com a mão e não queria que outro mal-entendido acontecesse. Sammy era outro amigo de infância de Cine, e ele tinha uma queda por ela desde que eram crianças, mas depois de muitos mal-entendidos, ele acha que eles estão quase namorando. Não precisa mentir para mim, mocinha. Minnie abraçou o corpo esbelto de Cine e disse tristemente, minha querida Cine será levada embora em breve. Cine mordeu o lábio e não tinha nenhuma intenção de namorar Sammy. Mesmo que ele seja um amigo de infância dela, até mesmo pensar em namorar com ele a deixa enjoada. Não porque ele seja feio ou algo assim, mas porque ele é muito atraente e popular com o sexo oposto, mas sua personalidade é o que deixa Cine mais do que enojada. Ele não é uma pessoa que é fiel a uma garota. Uma vez Cine espiou acidentalmente e ouviu Sammy conversando com seus amigos. Ele tem um sonho. Um sonho de harem. Foi nesse momento que Cine começou a sentir nojo na presença dele. Esses mal-entendidos não podem continuar. Ela sentiu com firmeza e deu um tapinha no ombro de Mina, o que chamou sua atenção. Na verdade, eu me encontrei com um dos lutadores de área e mostrei o caminho a ele, disse Cine com as bochechas rosadas e virou a cabeça para Eiichiro, que estava prestes a dar um salto de fé e começar a caminhar em direção ao vestiário. É? Mina ficou surpresa e finalmente viu o jovem musculoso. Eiichiro virou a cabeça e olhou para o grupo de garotas com seus olhos cinzentos. Mina ficou tímida e rapidamente escondeu seu corpo atrás do de Cine. Cine sorriu ironicamente e também viu que o resto de suas amigas estavam muito mais tímidas do que antes. Ah, certo. Não entendi seu nome. Cine sentiu vontade de dar uma tapa na testa depois que esqueceu de perguntar o nome dele. É Eiichiro, respondeu Eiichiro. Eiichiro. Cine continuou repetindo o nome, imprimindo em sua mente. Obrigado por me guiar pelo caminho. Eiichiro se despediu e começou a andar, passando pelas arquibancadas e indo direto para o vestiário de área. Ah, espere. Cine se sentiu decepcionada depois de vê-lo indo embora e ainda tinha inúmeras outras perguntas em mente. E ele era alto. Mina finalmente pronunciou as primeiras palavras que lhe vieram à mente. E musculoso. Um dos amigos continuou. E bonito. Todos suspiraram em uníssono e observaram as costas de Eiichiro se afastando. Sim. Cine apoiou a cabeça na palma da mão e suspirou mais profundamente do que todos os outros juntos. Eiichiro chegou à porta do vestiário e ouviu o som de murmúrios lá dentro. Ele não tem ideia de como falar com eles sem ser expulso. A competição juvenil é algo para o qual apenas alguns selecionados tiveram o prazer de ser selecionados. Seria extremamente rude da parte dele pedir para participar da competição quando tantos tiveram que lutar para conseguir uma vaga no time. Eiichiro sabia que seria mais do que forte o suficiente para representar o time. Não é exagero dizer que ele é o garoto de 16 anos mais forte de área, forte o suficiente para lutar igualmente contra qualquer garoto de 18 anos. No ensino médio, ele já está no topo. Suspiro. Talvez eu possa pedir dinheiro a eles ou algo assim. Não duvido que eles não saibam quem eu sou. Contanto que saibam, estará tudo bem. Depois de se decidir. Batida ele usou os nós dos dedos e bateu na porta várias vezes. Ele se sentia nervoso como uma criança que vai à escola pela primeira vez. Se os representantes de área não ouvirem, será muito problemático. Uf. Uf. Ele tentou acalmar seu coração com uma respiração profunda e calma, o que fez maravilhas e seu nervosismo desapareceu. Ele se endireitou e esperou calmamente. Passos começaram a se aproximar da porta, com um contorno de sombra já aparecendo por baixo da porta. Logo,
Ishiro ouviu o som da mão tocando a maçaneta da porta. A porta começou a abrir lentamente. Martial Arts System. Capítulo 334. Representantes da equipe diária. Alguns minutos antes. Dentro do vestiário da equipe diária. O vestiário era bem simples, com dezenas de armários e bancos vermelhos, que podem ser usados para sentar e relaxar antes das partidas. No meio da sala estava um homem de meia idade com um corpo um tanto magro e rosto fatigado. Ele não parecia um lutador, mas sim um trabalhador de escritório comum. Ele também estava usando uma roupa que se encaixava nessa descrição. Um terno velho um tanto sujo, principalmente na cor marrom. Ele é o treinador do atual time diária, Patty. Havia 3 jovens sentados nos bancos, e cada um deles tinha uma coisa parecida. Seus rostos pálidos. Um deles até estava ficando verde. Logo o motivo foi descoberto. Hugo. Ele correu em direção ao banheiro, e só ouviu um som de vômito. Patty suspirou e olhou para os outros 2 jovens, que não pareciam nada melhores. Seus corpos tremiam de nervosismo, e já era um milagre que não desmaiassem. O jovem que saiu para vomitar apareceu mais uma vez. Ele não parecia mais verde, em vez disso, pálido. Ele tinha cabelo castanho curto com um rosto acima da média e um corpo bastante atlético. Ele estava vestindo a roupa do time diária, que consistia principalmente de uma jaqueta e calças brancas, com o símbolo de um punho preto. O nome dele é Su. Os 2 jovens pareciam idênticos porque eram gêmeos. Ambos tinham rostos quase idênticos, mas um deles tinha cabelos loiros e o outro, pretos. O nome do loirante. O nome do de cabelos pretos é Antero. Esu sentou-se no banco e suspirou profundamente. Treinador. Não podemos fazer isso. Patty suspirou e sabia que as chances de vitória eram pequenas. Eles só iriam tirar sarro de si mesmos, mas desistir teria consequências piores. Eles não poderão nem sair da cidade, muito menos retornar para suas casas. Onde está nosso prometido quarto caça? Anti perguntou e enxugou o suor frio. Eles mentiram para nós? Patty suspirou e não sabia a resposta para isso. O governo os escolheu como representantes de área, mas isso tem sido obscuro desde o primeiro dia. Há muitos lutadores mais experientes e fortes, mas eles escolheram 3 jovens aleatórios e um lutador líder marcial, que não tem experiência em treinamento. Não vamos ter o chamado lutador que nos ajudaria a vencer. Antero disse com raiva. Eles nos enganaram. Essa experiência é boa para nós. Haverá alguém que nos ajudará a vencer, para que não nos envergonhemos. Besteira. Patty abaixou a cabeça e sentiu como se uma montanha enorme estivesse esmagando-o. Ele sabe que eles foram enganados, e seu único trabalho é perder. Houve rumores de diferentes continentes fazendo negócios obscuros, mas ele ignorou isso como rumores infundados. Mas agora ele entendeu que eles deviam ser verdade. Eles perderão, o que aumentará o status do time que os derrotar. Mas não haverá nenhum continente que perderia de bom grado sem ganhar algo com isso também. Time que perder perderá seu futuro também. Ninguém quer indivíduos que foram destruídos na competição juvenil para suas escolas. Olhando para os jovens, Patty sentiu raiva como nunca antes. Ele teve o prazer de passar um tempo com eles por algumas semanas e sabia que eles eram bons rapazes, mas algo assim acontecendo é realmente trágico. Nas últimas semanas, eles ficaram presos em um hotel, sem nenhuma chance de contato com o mundo exterior. Ele achou isso muito estranho, mas não se importou muito com isso. Mas agora ele entendia tudo perfeitamente. Eles não queriam que eles percebessem o que estava acontecendo tão cedo. Hoje foi a primeira vez que eles saíram do hotel e foram imediatamente levados para o vestiário, onde estão hospedados atualmente. Patty olhou para Su, que parecia doente, e ele também sabia o motivo disso. Não é por causa do nervosismo, mas sim porque ele está com intoxicação alimentar. Eles receberam comida da equipe do hotel antes de partirem, e os jovens reclamaram que o gosto era estranho, mas eles ignoraram. Patty não estava com fome e não comeu, o que também é o motivo de ele estar bem, diferentemente dos jovens. A equipe do hotel os intoxicou com comida, só para garantir, caso as informações estivessem incorretas e alguns dos lutadores da equipe fossem mais fortes do que o esperado. Batida de repente, ouviu-se o som de batidas na porta. Já é hora de uma partida? Anti exclamou e sentiu sua comida se movendo dentro de seu estômago. Hugo. Ele cobriu a boca antes de vomitar tudo.
Patty olhou para o relógio de pulso e viu que ainda faltavam 10 minutos, mas, conhecendo-os, não havia como deixá-los melhorar. Aqueles bastardos. Ele caminhou lentamente em direção à porta, esperando dar aos jovens pelo menos mais alguns segundos para descansar. Palmeçu deu um tapa nas bochechas e tentou controlar a intoxicação alimentar. Vamos. Anti e Antero respiraram fundo. Patty chegou à porta e lentamente agarrou a maçaneta. Isso. Anti e Antero viraram a cabeça em direção à porta. Patty endireitou as costas e abriu a porta. Quando ela estava totalmente aberta, ele viu alguém que não esperava ver. Patty ficou atordoado e seus olhos se arregalaram em choque depois de ver o jovem de cabelos pretos. Com licença, eu sou. Ishiro abriu a boca e rapidamente tentou dizer sua identidade, mas logo foi interrompido. Você é Kurogami Ishiro. Patty exclamou com a boca aberta. Oh! Ishiro ficou surpreso e não esperava que alguém o reconhecesse com um olhar. Você me conhece? Claro. Patty parecia animada e apertou a mão de Ishiro com entusiasmo. Isso é uma honra. Eu também sou de Gensa, e você é uma lenda lá. Ishiro arregalou os olhos e logo um sorriso de alívio apareceu. Você deve estar se perguntando por que estou aqui então? Você talvez. Patty quase sentiu vontade de desmaiar de felicidade. Nosso quarto caça que o governo prometeu? É? Ishiro sentiu como se um grande mal-entendido tivesse acontecido, mas vendo o olhar esperançoso de Patty, ele rapidamente disse, sim, desculpe pelo atraso. Sim. Patty gritou de felicidade e rapidamente puxou Ishiro para dentro do vestiário e fechou a porta atrás dele. Martial Arts System. Capítulo 335. Incapaz de entrar em contato. Dentro do vestiário. Anti e Antero se entreolharam com rostos cheios de choque. A mão de Su tremeu quando ele apontou diretamente para o rosto de Ishiro. Vê você. Você é. Ishiro coçou a cabeça. Eu não sabia que era tão famoso. Ao ver seus rostos, ele percebeu que eles o reconheciam. Patty, animada, disse, Kurogami Ishiro foi enviado para ser nosso quarto lutador. O quê? Os três jovens gritaram em uníssono, chocados. Ishiro assentiu e examinou os jovens. Uma carranca apareceu em suas sobrancelhas quando viu seus rostos pálidos e doentes. Eu esperava. Mais fortes. Ele bateu no queixo, imaginando o que estava acontecendo atualmente nesta competição juvenil. E isso é uma honra. Isu estendeu a mão para um aperto de mão e disse, eu também sou de Gensa, de Viorange. Ah! Ishiro apertou sua mão e perguntou, vocês são todos de Gensa? Ele olhou para os gêmeos. Anti e Antero assentiram vigorosamente. Por que vocês são os representantes? Ishiro perguntou e se virou para Patty. Patty suspirou e sentou-se no banco. Tínhamos um palpite de que fomos enviados aqui para perder, mas se eles enviaram você, então eram falsas preocupações. Oh! Ishiro estreitou os olhos e percebeu que havia pisado em alguma conspiração. Alguma ideia de por que vocês foram escolhidos? Patty olhou para si, que olhou para Anti, e que olhou para seu irmão gêmeo. Eles pareciam não ter a mínima ideia. Não. Eu sou apenas uma mera lutadora líder marcial. Patty suspirou. Eu não tenho nenhuma experiência como treinadora. Nós também somos apenas líderes marciais de pico, disse Su enquanto apontava para Anti e Antero. Ishiro cruzou os braços e assentiu. Alguma ideia de quão forte é o nosso oponente? Patty suspirou e se apoiou no armário vermelho. Não. Mas ouvimos dizer que eles vão mandar o time júnior deles contra nós. Ishiro sentou-se no banco e esfregou a testa, tentando fazer sua mente funcionar. Equipe júnior. Se perdermos, será um grande constrangimento. Mas por que Gensa? É um país de nível baixo, com apenas alguns reis marciais. Então por que eles escolheram de lá? Isso. Anti e Antero continuaram se olhando, ainda chocados por conhecerem Ishiro, que é uma lenda em suas cidades. Mas então, Isu se lembrou de uma certa jovem violenta que odeia o nome Kurogami Ishiro mais do que qualquer um. Com licença. Isu levantou a mão, como uma criança querendo fazer uma pergunta ao professor. Sim. Ishiro virou a cabeça para Isu, mesmo sendo um movimento tão simples. Era muito poderoso aos olhos dos jovens. Você talvez conheça uma garota chamada Tania? Ele perguntou, dizendo que o nome lhe dava arrepios, e até mesmo lembrar do rosto dela fazia suas pernas ficarem gelatinosas. Tania. Ishiro franziu a testa e começou a pensar, mas então se lembrou de onde isso era. Viu laranja, certo?
Isso assentiu vigorosamente, animado que Ichiro conhecia o lugar. Ichiro então se lembrou de uma certa garota que conheceu no torneio do ensino fundamental, e não foi exatamente o encontro mais prazeroso de sua vida. Ele deu de ombros e disse com indiferença: "Eu me lembro disso." Esu empalideceu e olhou rapidamente ao redor do vestiário, com medo de que a garota violenta aparecesse do nada. Esse nome foi proibido em Viorange há anos, e havia rumores de que o lendário Kurogami Ishiro a chamava assim. Isso pensou que eram apenas rumores, mas agora ele ouviu dizer isso com uma cara de pôquer. Anti e Antero se perguntaram por que Su ficou pálido de repente. Ah, certo. Ichiro se levantou rapidamente e se perguntou algo vital depois de ficar sem contato com a internet ou qualquer dispositivo elétrico por semanas. "Vocês têm telefone?" Ele perguntou ansiosamente. "Eu já." Patty tirou do bolso um telefone com tela sensível ao toque, que parecia bem antigo. "Posso pegar emprestado?" Ichiro perguntou apressadamente. "Claro." Patty respondeu imediatamente, feliz por ele poder ajudar. Ichiro assentiu com gratidão e sentou-se. Ele começou a digitar o número de telefone de sua namorada, Azura. O telefone começou a tocar e, ansioso, ele começou a esperar que o telefone fosse conectado, mas logo ouviu outra coisa. "Apito, o número de telefone para o qual você tentou ligar está bloqueado por enquanto devido ao tráfego neste número específico." Ichiro quase esmagou o telefone, mas acalmou sua raiva crescente e o devolveu a Patty. Suspiro. Ichiro teve um palpite do porquê seu número estava bloqueado devido à quantidade de ligações e mensagens de texto que ela recebia. Há apenas uma razão pela qual tal coisa aconteceu. Ele está morto. Não está. Ele mordeu o lábio, o que deixou um rastro de sangue. Ele não consegue nem usar aplicativos de mensagens porque suas contas estão conectadas ao seu telefone, o que ele fez para que ninguém pudesse roubar suas contas, mas agora, foi um erro da parte dele. Ele poderia tentar criar uma nova conta e enviar uma mensagem para ela, mas as estações de notícias podem facilmente encontrar a conta dela aí. Conhecendo Azura, ela parou de usar qualquer dispositivo eletrônico. Mas, talvez ela ainda esteja esperando notícias dele, mesmo que seja uma chance remota. Talvez eu possa ligar para Jordan. Ichiro olhou para Patty, que estava prestes a colocar o telefone de volta no bolso. "Posso pegá-lo emprestado mais uma vez?" Ele perguntou e viu Patty devolvendo o telefone com um sorriso. Ele digitou rapidamente o número de Jordan. Após 10 segundos de toque, uma voz foi ouvida no telefone. "Apito por causa do tráfego repentino nos telefones de Coldland. Eles estão bloqueados por enquanto." Arg. Ichiro bateu a cabeça no armário, o que fez um amassado considerável. Todos na sala estremeceram e tiveram um palpite de que Ichiro não tinha ouvido boas notícias. Ele suspirou alto e devolveu o telefone para Patty. "Está tudo bem?" Esu perguntou e olhou para o enorme amassado com quase adoração. Ele não consegue fazer tal amassado nem com seu ataque mais poderoso, mas Ichiro fez isso com facilidade. "Não." Ichiro respondeu e cerrou os dentes. "Azura. Estou indo, espere só um momento." Seus olhos ficaram frios quando sua cabeça se virou em direção à porta. É hora de vencer a competição juvenil e retornar para Coldland o mais rápido possível. Martial Arts System. Capítulo 336. Terceiro passo. Na Terra Fria. A mansão da família Nightseed estava cercada por homens e mulheres de centenas de diferentes estações de notícias. Até a rua do bairro estava lotada, e é impossível se locomover sem caminhar. O governo os impediu de entrar no bairro enquanto Abyss estava lá, mas agora que ele está morto, eles não vão se importar. A maioria dos moradores do novo bairro também já se mudou porque perderam a segurança e sabem que será muito agitado por enquanto. O jardim da frente da mansão Nightseed estava começando a ficar coberto de neve depois que os empregados pararam de ir lá por ordens do governo, porque eles trabalham para eles e não para a família Nightseed. A mansão alegre e bonita parecia agora uma coisa do passado, com apenas 2 pessoas morando lá. Dentro de uma determinada sala, uma linda garota de cabelos pretos estava sentada em uma cama com um cobertor cobrindo seu corpo até o pescoço. Seu rosto jovem e bonito anterior tinha sinais de palidez e fadiga. No momento, ela estava usando um telefone, rolando a tela para baixo com o polegar. Na tela do telefone, o histórico de bate-papo com uma pessoa chamada King of Games foi visto. Ela continuou lendo cada mensagem de texto que eles compartilharam e,
Depois de cada palavra, mais dor era vista em seu rosto. Azure ouviu a comoção do lado de fora da mansão e só desejou que os deixassem em paz, mas eles não o fizeram. Ela esperou por telefonemas ou mensagens de texto de seu amado, mas por algum motivo, depois de alguns dias recebendo spam de ligações e mensagens, elas pararam. Ela pensou que talvez seu número de telefone tivesse sido bloqueado pela companhia telefônica após ser inundado com ligações e mensagens de texto. Ainda assim, ela esperava receber uma mensagem de qualquer tipo de paradeiro de Shiryu. A vida parece monótona e escura atualmente. O quarto anterior dela, que parecia ter sido feito para uma princesa, agora estava sujo com roupas espalhadas pelo chão. Quando ela pensa em sair da cama, sua mente imediatamente remove esse pensamento, e isso a força a esperar por qualquer tipo de mensagem. E assim ela fez. Ela esperou. Na cidade da arquitetura. Em um certo vestiário. Batida batido o som de batidas ecoou no vestiário. Patty se levantou e deu um tapinha nas rugas de sua jaqueta. Assim que terminou, ele andou em direção à porta e abriu rapidamente. Depois que a porta foi aberta, um homem de meia idade com cabelo preto curto e um terno preto apareceu. Ele tinha uma gravata chique e um relógio de ouro no pulso, dando-lhe uma aparência de elegância e riqueza. Ele quase fez uma careta ao ver Patty com aparência pobre, mas conseguiu esconder sua expressão depois de aprender a ser um cavalheiro adequado durante sua juventude. Ele é perfeito em esconder suas expressões e desdém pelos outros. A luta começa em breve. Ele disse calmamente e olhou ao redor do vestiário, sentindo ainda mais nojo depois de ver seus lutadores, mas franziu a testa depois de ver Ishiro porque sabia que ele não estava com eles antes. Mas ele deu de ombros e pensou que não seria nada importante. Patty teve que levantar a cabeça para olhar o homem alto nos olhos e se sentiu muito tímida na presença dele. O homem de meia idade franziu a testa. Você me ouviu? Sim, Patty respondeu e deu um passo para trás por instinto. HMPH. Com um bufo, o homem de meia idade foi embora. Patty se virou e olhou para os quatro jovens. Ele se sentiu muito nervoso, mas sabia que eles seriam os vencedores. Embora o homem de meia idade tentasse esconder seu desdém, Patty viu claramente em seus olhos o desgosto e o desdém persistentes em relação a ele e a todos os outros no vestiário. Ele cerrou o punho e queria vencer mais do que nunca. Isso, Anti e Antero se levantaram, o que imediatamente os fez se sentir muito pior. Ishiro levantou-se lentamente. Sua roupa anterior foi trocada para a mesma que os outros estão usando. Traje completo de cor branca e um símbolo de um punho de cor preta. Eles tinham sobrando, mas mal cabia em seu corpo. Ela estava bem justa ao seu corpo, delineando claramente os músculos e o abdômen. Não era diferente de estar completamente sem camisa, mas ainda cobria tudo o que era necessário. Isso, Anti e Antero seguiram Patty enquanto eles saíam do vestiário e entravam no estádio lotado, com facilmente mais de 1000 espectadores. Ishiro ainda não tinha ido embora quando olhou para sua mão. Ela tremia, era o rescaldo de sua morte. Em sua última luta, ele morreu, e sua mente ainda não se recuperou disso. Ufa! Ele fechou os olhos e respirou fundo. Lentamente, o tremor parou. Logo, seus olhos se abriram e ele sentiu poderosamente. Eu não deveria ter medo da morte. Ela deveria ter medo de mim. Lembrando da luta entre o ceifador, ele perdeu miseravelmente, mas por causa daquela experiência. Ele tem outro sonho, ou mais precisamente, objetivo. Para derrotar o ceifador, também conhecido como morte encarnada. Desta vez, algo inacreditável aconteceu depois que ele finalmente ficou claro sobre seu próximo objetivo. Ding ding de repente, Ishiro ouviu a voz mais alta até então, e logo seus olhos se arregalaram em choque depois que uma tela holográfica apareceu na sua frente. Terceiro passo rumo ao alto nível humano concluído. Alto humano busca secreta 310. Terceiro destino revelado. Terceiro destino. Derrote a morte. Recompensa. Ele cambaleou para trás quando algo inacreditável aconteceu na sua frente. Ele esfregou os olhos rapidamente, imaginando se estava tendo alucinações, se sua mente estava lhe pregando alguma peça. Depois que ele abriu novamente, ele ainda viu a tela holográfica, que lentamente começou a desaparecer antes de desaparecer completamente. O que foi isso? Ishiro estava prestes a perguntar ao sistema o que estava acontecendo. Mas então, Patty apareceu na porta e viu Ishiro parado com um olhar perplexo. Ishiro,
Está tudo bem? Ele perguntou preocupado depois de ver Ichiro sonhando acordado. Ichiro foi tirado de seu estupor e então se lembrou do que precisava fazer. Perguntas podem ser feitas depois. Ele assentiu e saiu do vestiário. Foi a primeira vez que ele foi revelado aos espectadores, e o choque que eles receberam não foi pequeno. Alegrar. Houve aplausos explosivos, principalmente da população feminina, com poucas pessoas sequer desmaiando. Ichiro caminhou lenta mas firmemente em direção às arquibancadas da equipe de área e sentou-se bem no centro, que era reservado para o capitão. Martial Arts System. Capítulo 337. Equipe de Damil. Outro time saiu do vestiário. Eram os representantes de Damil. Imediatamente, eles foram recebidos com aplausos e vivas. Saúde. Um homem de meia idade estava na frente dos lutadores. Ele era mesmo a pessoa que disse a Patty que a luta deles estava pronta. Ele foi escolhido como treinador do time de Damil, e foi uma grande honra, que aumentou seu status em quilômetros na sociedade. Ele levantou o queixo arrogantemente, mostrando sua confiança ilimitada na vitória. Ele era o treinador do Damil, Peter. Atrás dele, 4 jovens caminhavam com olhares despreocupados enquanto acenavam para a multidão. O primeiro jovem, que era o capitão, tinha cabelos loiros curtos e um par de brincos nas orelhas. Ele também tinha cílios mais longos do que os comumente vistos na população masculina e sobrancelhas muito lisas, como se ele tivesse cuidado bem delas, lembrando muitas sobrancelhas que as mulheres tinham. Seu rosto era bem bonito, com um toque de delineador e maquiagem. Ele estava usando o uniforme de luta de Damil, que consistia em uma camisa rosa e branca e calças com o símbolo de flor. Ele era o capitão do time de Damil, Lauri. Atrás dele, outro jovem de cabelos loiros caminhava calmamente. Seu rosto era bem atraente, com uma estatura corporal bem parecida com a de Lauri. Seu corpo era atlético e magro, mas sem nenhum sinal de músculos em lugar nenhum. Ele era o co-capitão do time de Damil, Sami. O jovem atrás de Sami era um jovem de 160 centímetros de altura, com cabelos castanhos de aparência limpa e um relógio dourado no pulso direito. Embora ele seja talvez a pessoa mais baixa da sala, sua arrogância era definitivamente a mais alta. Ele cheirou o ar à sua frente e fez uma careta, cheiro de pobre. Ele olhou na direção do time de área e bufou. O nome dele era Juuzo. O jovem atrás de Juuzo riu como se concordasse com seus comentários sobre o time área. Ele era muito mais alto que Juuzo, com cerca de 190 centímetros de altura e um corpo muito magro, mas atlético. Seu cabelo preto chegava até os ombros, que balançavam suavemente ao vento enquanto ele andava. O nome dele era Oni. Eles se sentaram em seus assentos que estavam reservados para eles. Os aplausos ainda não se acalmaram, e quase todos que vieram aqui esperavam uma vitória fácil para o time da Mil. Nas arquibancadas de área, Patty empalideceu e sussurrou rapidamente: eles não são time júnior, eles são time que representa a cidade da arquitetura na Batalha dos Países. Isso. Anti e Antero empalideceram. O que diabos há de errado com meu corpo? Ichiro, por outro lado, se sentia muito estranho desde que saiu do vestiário. Ele tinha dores nas pernas e nos músculos, o que geralmente acontece depois que ele atribui seus status, mas ele achou estranho que isso acontecesse agora, mas só por precaução, ele verificou seus status. Sublinhado, nome, Kurogami Ichiro, nível do sistema, especialista, posição marcial. Comandante marcial máximo. Característica: natureza calma. Título: Kingslayer. Idade: 16. Nível: 10. SP: 0. Moedas: 0. XP: 0,17.500. PV: 585. Força: 550. Agilidade: 550. Resistência: 550. Vitalidade: 525, Encanto, 600, Destreza, 491, Rodadas da Loteria, 0, Missões, Comprar, Loteria, Inventário, Artes Marciais, Estilo Ferro Verdadeiro, Não Classificado, Estilo Ferro, Além do Mítico, Taekwondo, Karatê, Muay Thai, Boxe, Maestria em Armas, Arremesso de Facas, Especialista em Espadachim Duplo. Especialista em espadachim, mestre em lança-i, olho de detecção de fraquezas nível 2, permite que você veja qualquer fraqueza de uma pessoa com patente de general marcial ou inferior.
Maestria em ferreiro especialista. Concede a você habilidades de mestre ferreiro. Você será capaz de criar armas que este mundo nunca viu antes. Legado de Kurogami Ishiro, o legado do guerreiro mais forte da Terra. Você pode usar um ataque por semana com a mesma força que Kurogami Ishiro tinha em seu auge. Matador de feras. Causa 10% a mais de dano ao lutar contra feras mutantes. Kingslayer. Causa 10% a mais de dano ao lutar contra reis marciais. Sublinhado. Isso aconteceu de novo. Ishiro franziu a testa e lembrou que essa será a terceira vez que ele tinha um aumento repentino nas estatísticas, mas dessa vez ele tinha um palpite sobre o motivo. Diziam que eu completei o terceiro passo. Poderia ser. Ele agora entendia completamente por que isso estava acontecendo. Eu me pergunto o que eu fiz para completar o primeiro e o segundo passo. Ele coçou o queixo e sorriu ao ver sua classificação. Ele chegou ao pico de comandante marcial do nada. Ishiro olhou para sua mão e a apertou poderosamente. Atualmente, ele sente que pode destruir pedras com um único golpe. Ishiro. Patty viu que Ishiro não pareceu reagir às notícias chocantes que ele disse há apenas um momento. Eles são fortes? Ishiro perguntou despreocupadamente. Ele não estava nem um pouco preocupado. Patty esfregou a testa e fez sua própria pesquisa sobre as equipes da cidade da arquitetura, só por precaução. E dessa vez valeu a pena. O capitão e o co-capitão deles estão na patente de comandante marcial. Ele disse com resignação. Ele é apenas um líder marcial e mais de 20 anos mais velho que eles, mas eles estão 2 patentes acima dele. Ele se sente decepcionado consigo mesmo, mas também envergonhado. Isso, Anti e Antero ficaram desesperados. Eles seriam derrotados com um único golpe. Entendo. Ishiro se inclinou na cadeira e perguntou, qual é o formato da partida? Patty vasculhou os bolsos e pegou um caderno, que estava cheio de vincos. Ele rapidamente revisou suas anotações e disse, será um jogo de equipe contra equipe, todos lutarão ao mesmo tempo, e a última equipe sobrevivente vencerá. Ishiro assentiu, ótimo. Ele virou a cabeça para os jovens pálidos e disse, não entrem em confronto direto, eles vão acabar com todos vocês. Isso. Anti e Antero ouviram atentamente os conselhos de Ishiro, que valia ouro. Se vocês estiverem sendo atacados, recuem e comecem a correr em minha direção, está claro? Ishiro disse e viu os jovens assentindo seriamente. Ótimo. Ishiro estalou os dedos e deu um último conselho. Não se esforcem, se vocês sentem que não conseguem continuar, pulem da arena. Eles não estão aqui para lutar contra nós, eles estão aqui para nos humilhar. Não lhes deem a chance de fazer isso. Martial Arts System. Capítulo 338. Aravês. Damil. Você sabe o que fazer? Peter perguntou enquanto olhava para o público e viu o diretor e o prefeito da cidade da arquitetura tendo uma longa discussão. Humilha-los. Juso disse com um sorriso. Correto. Que todos vejam que bárbaros como eles são seres inferiores, disse Peter com veneno e olhou feio para Patty, que realmente ousou olhá-lo nos olhos. E ele estava a apenas um segundo de bater em sua cabeça. Sammy virou a cabeça em direção ao público e seus olhos brilharam ao ver Cine. Por algum motivo, seu rosto estava rosa enquanto ela e seus amigos estavam torcendo. A princípio parecia que eles estavam torcendo por Damil, mas pode não ser o caso. Ei, Cine! Ele gritou e acenou para a garota bonita e jovem. Cine virou a cabeça em direção à voz e viu a quem pertencia. Ela deu um sorriso estranho e fez um pequeno aceno antes de virar a cabeça para trás. Eu adoro quando ela é tímida, disse Sammy e se recostou na cadeira, sem ter ideia de que não estava se sentindo tímida, mas sim enojada com a presença dele. Laurie deu um tapinha no ombro dele. Concentre-se na partida e mostre-lhe o quão legal você é. Sem problemas, capitão. Sammy disse e deu uma olhada nos representantes de área. Esta será uma vitória fácil. Eles estão tão pálidos e com aparência doentia que devem estar apavorados. Laurie assentiu e não sentiu nenhuma ameaça vinda deles, especialmente do jovem musculoso, que à primeira vista parecia ser o mais forte, mas ele não sentiu nenhum tipo de aura vindo dele. Escória de soldado marcial. Ele pensou que o motivo era porque ele era um soldado marcial. Afinal, geralmente, pessoas dessa patente não têm aura. Peter virou a cabeça para o diretor, que lhe fez um sinal de positivo. Ele assentiu e se levantou. Tudo bem, está na hora. Laurie, Sammy,
Juuzo e Omni se levantaram e subiram lentamente as escadas de pedra que levavam à arena. Ok, está na hora, disse Patty apressadamente. Seu coração começou a bater acelerado, e ele esperava que fosse pelo menos uma luta acirrada para que eles não fossem completamente humilhados. Ichiro e os três jovens se levantaram e subiram as escadas. Assim que chegaram ao topo da arena, eles pararam a cerca de 10 metros dos lutadores de Damil, cuja confiança e arrogância infinitas eram mais do que visíveis. Isso, Anti e Antero pareciam muito pequenos em sua presença poderosa. Eles são apenas líderes marciais sem experiência em batalha das cidades, e agora eles têm que lutar uma batalha que era sobre o orgulho de Gen Sayara. Peter apareceu no meio da arena e gritou: "Eu sou o árbitro desta partida." Não foi uma surpresa para o público, mas foi para Patty e os outros. Isso parece injusto. Ichiro pensou consigo mesmo, e parecia que Damil não correria nenhum risco de perder acidentalmente. O último time que ainda estiver de pé será o vencedor. Boa sorte, lutadores. Peter pulou da arena e gritou: "Lute." Isso, Anti e Antero não estavam preparados para uma batalha tão repentina, mas os lutadores de Damil estavam. Juuzo sorriu e avançou em direção à primeira pessoa que viu, e era Anti. Anti empalideceu e deu um passo para trás por instinto. Esu e Antero também empalideceram e estavam prestes a começar a recuar, como Ichiro instruiu. Mas então, um borrão passou por eles e apareceu bem na frente de Anti. Uma vez que a figura ficou clara, ficou claro quem era. Um jovem com lindos cabelos negros e um corpo musculoso, cuja aura sozinha trazia segurança aos jovens. Juuzo não recuou após a aparição repentina de Ichiro. Em vez disso, ele lançou seu ataque, que foi um chute giratório voador. Ele girou no ar e desferiu seu chute, o que fez seus oponentes chorarem de desespero inúmeras vezes. O público explodiu em aplausos e esperava ver outra demonstração poderosa de força de Juuzo, mas logo ficaram em silêncio. Ichiro agarrou a perna sem esforço e puxou Juuzo para mais perto sem esforço, que parecia chocado e pálido. Bate! O punho poderoso e sólido de Ichiro atingiu o rosto de Juuzo, e foi como se o tempo tivesse parado. Os olhos de todos se arregalaram lentamente em choque quando viram o corpo baixo de Juuzo caindo no chão da arena com o rosto quebrado. Seu nariz estava quebrado, e seus dentes deixaram um fio de sangue. Juuzo conseguiu permanecer consciente por mais alguns momentos antes que sua visão escurecesse e ele ficasse sem vida. À primeira vista, ele parecia morto, mas seu peito ainda se movia para cima e para baixo, o que dizia tudo o que era necessário sobre sua condição. Patty, Isu, Anti e Antero olharam para as costas poderosas de Ichiro como se ele fosse a encarnação de Deus. A plateia ainda estava chocada, e ninguém sabia o que deveriam fazer. Juuzo, o terceiro mais forte da Showa of Flower, foi derrotado sem esforço. Peter quase caiu de bunda depois de ver a cena chocante e teve a sensação de que nada estava acontecendo como planejado. Lauri ficou muito sério, assim como Sami, que assumiu sua posição de luta. Oni, por outro lado, ficou furioso depois de ver seu amigo sendo espancado com tanta crueldade. Ichiro se agachou e agarrou Juuzo pelo colarinho antes de jogá-lo para fora da arena. Seu bastardo! Oni gritou e estava prestes a ir atrás de Ichiro, mas foi parado por Lauri, que conseguiu detê-lo de uma maneira bastante direta. Isso, Anti e Antero atacam um sujeito alto, eu lutarei contra o capitão e o co-capitão. Ichiro instruiu e se endireitou. Isso, Anti e Antero assentiram seriamente e olharam para Omni, que parecia enfurecido. Eles empalideceram porque eles têm que ser os únicos que terão que lidar com a raiva dele. Sami, ele é forte. Vamos lidar com ele rápido, disse Lauri, e Sami assentiu em resposta. Eu vou lidar com ele. Oni gritou e começou a correr em direção a Ichiro sem deixar ninguém se opor. Oni, porra! Lauri gritou e rapidamente correu atrás dele com Sami. Vai! Ichiro gritou, e Yasu, Anti e Antero entraram em movimento e atacaram Oni simultaneamente. Lute comigo, covarde! Oni gritou depois de ser empurrado para trás por um ataque surpresa de três jovens. Lauri e Sami passaram correndo por eles e fizeram um ataque de pinça contra Ichiro. Martial Arts System. Capítulo 339. Não tão bárbaro. Peter limpou seu suor frio que estava prestes a começar a escorrer. Depois de ver Juuzo derrotado, ele teve um mau pressentimento sobre isso, mas depois de ver Lauri e Sami atacando ao mesmo tempo,
Ele começou a se sentir mais relaxado e confiante na vitória. Lauri e Sammy fizeram contato visual e fizeram um pequeno aceno cada. Com apenas os olhos, eles conseguiram planejar seu próximo ataque. O plano deles está longe de ser simples. A princípio, Sammy distrairá a atenção de Ichiro, enquanto Lauri fará uma série de ataques furtivos rápidos, gradualmente ferindo Ichiro e fazendo com que ele não consiga usar toda a sua força a seu favor. Depois de se machucar o suficiente, Sammy começará sua investida de ataques e empurrará Ichiro cada vez mais para perto da borda da arena, o que bloqueará todas as possibilidades de fuga de Ichiro. Uma vez encurralado, Lauri dará o golpe final e dará um chute voador extremamente legal, que fará Ichiro voar para longe enquanto ele tosse bocados de sangue. Apenas com contato visual, eles conseguiram criar tal plano. Agora faltava apenas uma fase no plano, completando-a com sucesso e sem erros. Sammy respirou fundo e exalou pelo nariz. Ele assentiu e estava pronto. Lauri diminuiu significativamente o ritmo para que a concentração de Ichiro não estivesse nele, mas sim em Sammy. O rosto de Ichiro ainda parecia calmo e composto, sem qualquer preocupação. Ei! Sammy gritou, o que fez Ichiro olhar para ele, bem a tempo de vê-lo dando um soco nele. Sem esforço, Ichiro usou a lateral do punho e desviou o golpe. Sammy fez uma careta após sentir uma quantidade surpreendente de dor ao redor do pulso. Embora o movimento de Ichiro parecesse simples, a dor estava longe disso. Vamos, chame a atenção dele. Lauri gritou internamente após se aproximar de Ichiro, mas sua atenção não estava totalmente focada em Sammy. Sammy cerrou os dentes e desferiu um forte chute frontal, que ele esperava ser bloqueado, como dezenas de oponentes diferentes fizeram contra ele, mas logo percebeu que toda sua experiência era inútil na frente de Ichiro. Ichiro levantou a perna e deu seu próprio chute frontal, que acertou o pé de Sammy com sucesso, e não havia nem dúvida de quem venceria o confronto. Sammy logo arregalou os olhos depois que Ichiro fez um ataque, o que ele não esperava nem um pouco. Instantaneamente, ele sentiu uma dor aguda no pé, e a próxima coisa que viu foi ele sendo mandado voando. Lauri arregalou os olhos e rapidamente desferiu seu próprio soco, mas Ichiro já estava preparado e desviou o punho antes de desferir um soco de bacana nele. Lauri não teve tempo de desviar, e o golpe acertou seu rosto com sucesso, fazendo o sangue jorrar de seu nariz. Bom! Ichiro não terminou e chutou a tíbia, fazendo um som alto e assustador de carne sendo atingida por algo pesado. Bate! Argue! Lauri gritou e, por reflexo, agachou-se ligeiramente, mas isso foi um erro porque sua postura estava arruinada. Sem mais delongas, Ichiro girou e deu um chute rápido e desumano para trás, que ele sentiu entrando em contato com algo. O chute atingiu Lauri perfeitamente no rosto, e seu ataque foi forte o suficiente para matá-lo, mas Ichiro reduziu a maior parte da força no último momento e apenas fez Lauri voar para longe. A plateia ficou atordoada. Ninguém sequer soltou um som após ver dois de seus lutadores mais fortes caídos no chão com os rostos ensanguentados. O punho de Omni atingiu o ombro de Esu, o que lhe rendeu um grito de dor, que ele gostou de ouvir. Olhando para os três jovens cheios de hematomas à sua frente, ele se sentiu satisfeito, mas depois achou estranho que o público estivesse tão quieto. Ele decidiu descobrir o motivo disso e logo o encontrou. Seu rosto não consegue descrever o choque que ele sentiu depois de ver Lauri e Sammy tentando desesperadamente se levantar enquanto Ichiro nem estava suando. Patty estava comemorando silenciosamente, e se estivessem em qualquer outro lugar, ele comemoraria o mais alto possível, mas isso poderia ser considerado rude em Damil. Isso, anti-inteiro, com olhares dolorosos, viraram a cabeça e logo arregalaram os olhos em choque ao ver a cena. Ptui! Lauri cuspiu sangue, mas não foi a única coisa. Ele viu pedaços de seus dentes flutuando no sangue, o que o fez tocar sua boca e sentir vários dentes faltando. Meu rosto. Ele começou a tocar seu rosto por todo lugar e sentiu que seu nariz estava quebrado, mas também sua maquiagem estava arruinada, o que o deixou furioso. Não. Ele rapidamente escondeu o rosto do público, e era como se pudesse sentir os olhares penetrantes em seu rosto enquanto o riso ecoava em seus ouvidos. Mas o público ficou em silêncio. Ninguém estava rindo ou mesmo se concentrando no rosto quebrado de Lauri. A concentração deles estava em Ichiro. Eles pensavam, era assim que o povo de Arya lutava.
A forma como Ishiro lutou não foi tão bárbara quanto eles esperavam. Seus movimentos calmos, mas eficazes, destruíram Lauri e Sami. Não era algo que eles esperavam, mas ver Ishiro lutar foi legal de assistir. Levante-se. Peter gritou para Sami, que estava segurando sua perna dolorida, e parecia que ele iria começar a chorar a qualquer momento. Eu não consigo. Sami gritou e raramente tem que lidar com tanta dor. Eu acho que minha perna está quebrada. Não é. Levante-se, ou você será expulso por não ouvir seu treinador. Peter gritou até sua voz ficar rouca e seu rosto vermelho. Infelizmente para ele, este não foi um evento fechado e, literalmente, todos ouviram. O público olhou com desgosto para Peter, enquanto o prefeito da cidade da arquitetura virou a cabeça para o diretor, que parecia pálido e irritado com a reviravolta repentina dos acontecimentos. Era para ser uma vitória fácil, mas de repente o time do qual ele tanto se orgulhava estava sendo destruído por um único indivíduo. Governo de área. Eles nos enganaram. Seus olhos ficaram vermelhos, e ele fez questão de fazê-los pagar caro por isso. Martial Arts System. Capítulo 340. Uma palma, uma derrota. Uau! Mina exclamou com os olhos brilhando. Ele é tão forte. Sim. Ele é. Sini sentiu-se incrédula e ficou chocada ao lembrar que foi ela quem lhe mostrou o caminho para o prédio das artes marciais. Os amigos dela não estavam comemorando porque ninguém mais estava, mas estavam muito mais alegres do que os outros. Mas Sam parece ferido. Por que você não está preocupado? Mina perguntou. Ela e quase todo mundo estavam confiantes de que estavam namorando, mas Sini não parecia ter um pingo de preocupação. Sini inclinou a cabeça. Por que eu faria isso? Mina ficou sem palavras e não tinha ideia de como a mente de sua melhor amiga estava funcionando. Sini não estava preocupada, mas feliz com o andamento da partida e, se não houvesse apenas cidadãos de Damil assistindo, ela estaria comemorando. Na arena, Lauri usou sua manga e limpou as manchas de sangue ao redor de sua boca. Seu rosto ainda tinha uma pegada causada pelo chute de Ishiro, e ele continuou se perguntando onde um monstro como Ishiro apareceu. Foi-lhes dito que haveria apenas líderes marciais, os quais eles poderiam derrotar de olhos fechados, mas ele, como comandante marcial inferior, tinha certeza de que o jovem musculoso estava se aproximando de um general marcial. Foi inacreditável porque poucas pessoas conseguem chegar a esse ponto em uma idade tão jovem. Lauri tinha 18 anos e poderia ser considerado um gênio, mas diante de Shiro, ele não era nada. Ele também achava que Shiro tinha pelo menos 18 anos, mas se ele soubesse que ele tinha 16. O sangue na frente dele secou, o que lhe permitiu pegar seus dentes quebrados. Depois que pelo menos 10 dentes estavam em sua palma, ele os guardou dentro do bolso antes de se levantar, mas isso por si só o fez entrar em um mundo de dor. Com o canto dos olhos, ele viu Sami se levantando e ficando de pé apenas com uma perna. Sua outra perna estava surpreendentemente quebrada. Peter ainda gritava com o rosto vermelho, sem saber que seu status na sociedade havia chegado ao nível mais baixo de todos os tempos, e seria um milagre se ele conseguisse algum emprego no futuro. Oni apareceu ao lado de Lauri, sem se importar com os 3 jovens, que mal conseguiam ficar de pé depois de terem levado uma surra dele. Isso, Anti e Antero mancaram em direção a Ishiro e sorriram fracamente. Ishiro assentiu e disse, deixe o resto comigo, você fez bem. Isso, Anti e Antero pareciam relutantes, mas tinham um palpite de que, de certa forma, estariam. Então ouviram e deixaram a arena. Ataquem-no juntos. Peter gritou junto, Oni, usem seus corpos para bloquear os golpes, enquanto Sami e Lauri vão expulsá-lo da arena. Oni empalideceu após ouvir o plano. Você quer que eu seja escudo de carne? Você não viu quebrando a perna de Sami com um único chute. Você quer que eu morra? Lauri cuspiu o resto do sangue e assentiu. Sami agarrou sua perna quebrada com uma expressão de dor, mas também assentiu fracamente, mesmo sabendo que seria quase inútil na batalha que se aproximava. O público ficou concentrado após o início da batalha que decidirá o vencedor. Embora esperassem que seu time triunfasse, depois de ver a demonstração de poder, eles esperavam uma vitória fácil para Ishiro. Oni foi o primeiro a se aproximar de Ishiro com movimentos lentos, enquanto Lauri e Sami mancavam atrás dele. Ishiro estendeu a mão direita e mostrou a palma para Oni, que parecia confuso.
Uma vez lutei com um cara que amava ataques de palma. Ishiro disse calmamente e sorriu. Seu lema favorito era, uma palma, uma derrota. É? Omni franziu a testa e não tinha ideia do que Ishiro estava falando. Seus ataques de palma eram poderosos, e uma vez ele me disse que ataques de palma são muito refinados e elegantes. Ele virou a palma e olhou diretamente para ela. Ele me ensinou seu ataque mais poderoso. Eu não sabia o porquê no começo, mas depois ouvi sobre sua morte alguns anos depois. Oni ainda estava se aproximando, ignorando completamente os devaneios de Ishiro. Parecia que ele queria que eu fosse o sucessor do seu Palm Steel, mas eu já tinha o Iron Steel, por isso o fundi com o meu Steel, e agora o Palm Steel vive comigo. Chega! Oni gritou e deu mais um passo à frente, o que o fez entrar no alcance de luta de Ishiro. Lute comigo. Tudo bem. Ishiro encolheu o braço e seu punho se transformou em uma mão de palma, verdadeiro estilo de ferro. Primeira direção de ataque, palma de ferro. A primeira direção de ataque tem outro movimento além de lança de ferro e guerra de ferro. É a palma de ferro. Bate. Oni piscou apenas uma vez e imediatamente sentiu algo atingindo no rosto. Sua cabeça foi empurrada para trás com sangue jorrando do nariz, e sua visão ficando mais escura. Ishiro sorria calmamente com a mão estendida e um rastro de fumaça saindo da palma da mão. Sob os olhares chocados de todos no prédio, Oni caiu no chão duro com uma grande marca vermelha no rosto e sangue escorrendo pelo nariz. Suas pupilas estavam brancas, sinalizando que ele havia sido nocauteado. Sami caiu de bunda depois que a pressão do vento do ataque repentino atingiu seu corpo. Lauri também teve dificuldades para se manter de pé, mas conseguiu, ao contrário de Sami. A boca de Peter estava escancarada e gotas de suor escorriam pelo seu rosto. Lauri olhou para baixo e viu que o rosto de Omni ainda tinha um sinal de raiva, que era direcionado a Ishiro. Ele nem teve tempo de reagir ou ter qualquer emoção diferente antes de ser derrotado. Enquanto observava, ele notou uma sombra sobrepondo-se à sua figura. Seu rosto ficou pálido e ele virou a cabeça para ver a pessoa a quem a sombra pertencia. Ele viu Ishiro olhando para ele. Em sua visão, parecia que ele era um gigante de mais de 100 metros. Isso é tão injusto. Lauri mordeu o lábio e sentiu vontade de chorar. Por quê? Eles enviaram alguém como você? Vê seus trapaceiros. Ishiro agarrou seu colarinho e se inclinou para mais perto. Vencedor e perdedor não são determinados pelo resultado da partida. É determinado como você age após sua vitória ou derrota. Com a maneira como você age, você é definitivamente um perdedor. Ele tocou a perna de Lauri com seu pé. Talvez isso sirva de lição para você. Com uma última palavra, Ishiro bateu o pé no joelho de Lauri. Rachadura. Arag. Lauri gritou de dor enquanto sua perna era quebrada sem esforço. A metade inferior da perna estava apontando para o oeste, enquanto a metade superior estava apontando para o norte. Ele caiu no chão ao lado de Sami, que também tinha uma perna quebrada. O vencedor da partida foi decidido. A fonte deste conteúdo é Freu e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.